Deixa eu ver, tá gravando? Tá gravando. Agora tá. Tá. Alô, você que está chegando agora, nós já tivemos 38 minutos de aula, falamos muito sobre o texto do Cassirer, você acompanha a partir daqui, da próxima vez eu gravo para você desde o começo, se minha memória permitir. Vamos lá, obrigado pela lembrança, gente. Vamos seguir aqui. Nós já falamos bastante sobre o texto, e eu vim falando sobre o fogo como esse instrumento da cultura. Olha só, esse instrumento de dominação. O fogo tem uma representação para a gente muito grande, que é a técnica, que é o domínio da técnica. E percebam, é exatamente a técnica que nos coloca no lugar que nos coloca também. Como que? Como animais, seres que constroem o seu mundo, que elaboram, laborar, né? Trabalhar sobre, né? Que elaboramos, construímos, produzimos o nosso mundo. O nosso mundo, portanto, é resultado da nossa técnica. Porque nós desenvolvemos a técnica, gente. Uma abelha faz mel. E ela vai nas plantinhas fazer mel. As abelhas fazem isso aqui em Belo Horizonte. Saem nas floras, nas matas, sugam o néctar das plantinhas, fazem mel, polarizam. Elas fazem isso em Contagem. Elas fazem isso em Ibirité, Sarzedo, no Vale do Jequitinhonha, na Áustria, em Amsterdã. Elas fazem isso no Reino Unido, no Japão, na Turquia. Elas fazem isso hoje, em 2020. Faziam no século XIX, no século XVIII, no século XVI. Faziam quando Cristo nasceu. Elas fazem a mesma coisa, não importa o tempo e o espaço. É isso que elas fazem. Diferentemente, nós produzimos o nosso mundo. Eu não nasci sabendo como fazer mel. A técnica precisa ser ensinada. Nós precisamos ser ensinados a fazer as coisas. Não é isso? Alguém precisa me ensinar a cultivar arroz. Alguém precisa me ensinar a plantar a uva, a plantar o trigo, a colher o momento certo, como elaborar a terra. Alguém precisa me ensinar a fazer o manejo da água, o manejo das plantas, para conhecê-las e saber o que faz bem, o que faz mal, o que é venenoso, o que não é. Quando nós falávamos, não sei se na outra disciplina, né, sobre esse lado do mito, né, esse lado do Apolo e Dionísio, o quanto nós estamos deixando a natureza, não deixando a natureza falar em nós. Porque a técnica começa a sobrepor a natureza. A nossa cultura começa a sobrepor a natureza. E onde a técnica grita, a natureza silencia. E aí eu entro nesse termo que eu falava para nós há um tempo atrás, que é o antropoceno. O antropoceno é essa época, essa era que é a nossa, é a era do antropós. As maiores transformações pelas quais esse planeta vem passando, geologicamente falando, né, de clima, temperatura, qualidade do ar, níveis de gases, etc., elas são gritantes de 1960 para cá, de 1950 para cá, da Revolução Industrial para cá, que é quando a ação e a nossa técnica antropós, ela se tornou muito mais vigorosa. Na indústria, na produção de bens de consumo, na indústria de veículos, na indústria de geladeira, na produção de gases para geladeira, na produção de tintas, na exploração de petróleo, na construção de armas, na devastação de florestas, no manuseio de madeiras, etc. Percebem? Percebem que há uma mudança drástica nos últimos 50, 70 anos, né, da natureza em função da nossa ação.
ação antropológica, né? E por isso a gente vem chamando essa época de antropoceno. Isso é uma era que é o homem que construiu. E aí entra essa questão da responsabilidade. E aí a gente tem que pensar que há uma responsabilidade nas nossas ações. E que a técnica, ela é salutar, ela é importante, mas ela é agressiva, né? A técnica traz efeitos colaterais. Professor? Sim, só um segundo. Nós podemos, no mesmo recurso, a energia radioativa, né? O urânio, o plutônio, etc., a gente pode trabalhar com esses materiais para fazer as nossas, não sei, né? Ultrassonografias, esses exames, raios-x, etc., etc. Produzir energia, né? Energia elétrica, mas ao mesmo tempo a gente pode criar bombas de destruição em massa, né? A gente pode criar venenos, a gente pode criar situações que são maléficas para a humanidade de modo geral. Então a técnica traz efeitos colaterais, né? A técnica que produz instrumentos para a nossa vivência, ela produz resíduos que são tóxicos. Bárbara? Prof, tinha uma parte no texto que o Rousseau falava, eu até ia perguntar isso para você, aí você deu a deixa aí que você falou que além da gente construir, a gente destrói também. E aí ele falou assim que esse Deus limites da vida orgânica não é um melhoramento, mas uma deterioração da natureza humana. Eu não entendi isso muito bem, é justamente por isso, por a gente destruir? É justamente isso. O que ele quer dizer é que você me viu falar aqui do afastamento, nosso afastamento da natureza, né? Né, Bárbara? Sim, prof. Eu Sim. vi tudo. É a Bárbara que me perguntou, não é, Bárbara? Foi. Que brilha um círculozinho aqui. Isso é muito legal. É bom você trazer isso. É isso que a gente está falando mesmo. Você está dentro do assunto, Bárbara, totalmente. É exatamente isso, que a gente vai se afastando da natureza. Porque o nosso mundo é cada vez mais criado, cada vez mais técnico. O nosso exercício é um exercício de dominação da natureza. O nosso trabalho, né, Yuri? Júlia? É de domínio da natureza. Dominar a natureza. É isso que a gente faz. É submetê-la, é fazê-la dar para nós aquilo que naturalmente ela não dá. A gente exerce um trabalho sobre a natureza de fazer com que ela nos dê aquilo que ela não dá. Ou que a gente consiga se dar aquilo que a natureza deixou faltar. Se você pensa, por exemplo, a nossa natureza, as pesquisas nas áreas médicas, né? Isso que a gente chama de transhumanismo, né? Transhumanismo, né? Ou que a gente chama aí também de uma geração ciborgue, dessa integração homem-máquina. Qual que é a questão? A questão é superar as nossas condições naturais. Quando eu penso na possibilidade de estender a vida humana a 140, 150 anos de idade, eu estou exatamente tentando manipular a natureza desse ser humano de modo que ele extrapole, através da técnica, aquilo que naturalmente ele não é capaz de fazer. A natureza não nos dotou, a princípio, dessa capacidade de sobrevida. Mas a nossa técnica quer nos dar essa sobrevida. Né? Então, eu disse que a cada vez que a técnica grita, a natureza se cala. Então, a gente vai achatando a nossa natureza de maneira que a nossa técnica sobressaia. De maneira que a nossa técnica domine a natureza. É o nosso modo de se impor sobre ela. Por Entendo, isso a prof. natureza às vezes nos espanta. Quando a natureza vem para cima de nós como um tsunami enorme, imenso, um vulcão assustador. Aí a gente vê que a natureza tem força. Ou uma tempestade que inunda tudo e a gente não. Um vírus, ou um corona,
ou um coronavírus, né? Um SARS-CoV-2, 3, não sei qual que é o número. Isso mostra o poder da natureza. E que a gente luta para conseguir uma técnica para dominar esse efeito da natureza. Então, a cada vez que a gente melhora a nossa técnica, a gente se afasta da natureza. E isso parece ser um melhoramento, o que ele quer dizer que é um pioramento. Porque a gente vai se desprendendo desse mundo que é um mundo natural. Né, Bárbara? É isso? É isso, prof. A gente vai se Agora, desprendendo nova desse mundo que é um mundo técnica. natural. É. E veja bem, eu gosto muito de um exemplo, que eu sou pai recente, né? É de falar de maternidade e de qual que é a área da medicina que faz o parto lá, gente? A obstetrícia, né? Isso. Então, não sei quem vai seguir por esse caminho, mas hoje a gente fala muito de uma obstetrícia natural, de parto natural, né? Não é parto normal, parto natural. O que é que isso significa, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver documentários que estão, inclusive, no Netflix, né? Que se chama O Nascimento do Parto. E ele vai falar muito sobre o parto. E o parto, que é esse processo natural da vida, né? Aliás, quando eu vi um parto da minha filha, eu virei um animal selvagem, nada é mais natural que aquilo, nada te conecta mais. Imagina para a mulher, que é ela que está fazendo o trabalho de parto. Eu, como pai, ali só olhando e falando, aquilo me integrou com o mundo. Então, nada é mais natural, isso é muito natural. Então, no documentário, um dos médicos, né, ele diz que o parto deixou de ocupar esse lugar da natureza e passou a ser algo do hospital, né? Esse hospital que é próprio para a gente tratar doenças, tratar problemas, etc. Você tira o parto do seu ambiente natural, da casa, do conforto, do afeto, da família, do acolhimento, e o leva para um hospital, se torna um procedimento cirúrgico, um procedimento burocrático, etc. Isso, Bárbara, não sei se representa para você bem, para mim, sim, a partir da sua pergunta, esse não melhoramento. A nossa capacidade técnica de fazer o parto no dia que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer, comigo bastante maquiada, chamando o fotógrafo antes, tudo, eu fico linda e tal. Não é uma crítica, podem fazer isso, meninas, né? Mas eu estou só fazendo um exagero aqui. Né? Essa escolha é uma escolha livre. Mas quando eu decido isso, um momento de que o feto vai nascer, que é um momento que eu, junto com o médico, escolhi, e não um momento que o bebê decidiu, que a vida decidiu, que a natureza decidiu, é uma total imposição da técnica sobre a natureza. Né, Yuri? Ou não? Júlia, Bárbara. Sim, prof. Eu acho Eu que acredito. Pode falar, Vamos Yuri. por partes, a Bárbara, depois o Yuri. Tá bom, prof. Eu acredito que isso é muito por a gente se achar tão superior, sabe? Justamente você tá falando do antropoceno. Eu acho que a gente se pôs à frente da natureza, a gente se pôs à frente de várias coisas e, consequentemente, a gente banaliza, sabe? Esses pequenos... Esse exemplo que você deu agora, por exemplo. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Da gente se achar muito, muito superior. Eu acho que é isso que o Rousseau está falando. Yuri! Vai, Yurinho. Eu também acredito que sim, professor. O que a gente tem visto muito é essa tendência de humanização, não somente na obstetrícia, na ginecologia obstetrícia, como também nas outras áreas. Então, a gente está querendo pessoas cada vez mais humanas e, assim, só o fato de querer uma pessoa mais humana significa que ela está mais adaptada às técnicas e não quer impor muito sobre a própria natureza do humano, né? Uhum. Por outro lado, também a gente vê que a gente está tendo constantemente uma educação das técnicas, sabe? Uma coisa que eu vejo muito, que eu reparei muito no meu primeiro período, eu acredito que talvez eu não tenha sido o único, é que os professores, além da capacidade deles passarem técnicas, passarem o conhecimento, eles educam o nosso olhar.
de determinada forma. Tipo, para onde que a gente deve olhar? Como que a gente deve olhar? Qual que é o ângulo que a gente vê aquilo acontecendo, sabe? E quando a Adriana, que foi nossa professora de ginecologia e obstetrícia de introdução ao raciocínio clínico e epidemiológico, falava sobre o parto, ela deu uma ênfase muito interessante, desde o início, para a saúde da mulher e para a necessidade dela se sentir da forma mais natural, da forma mais confortável possível. A técnica, muitas vezes, ela recebe um peso de utilidade, e além da utilidade, ela restringe muitas vezes ao propósito do que as pessoas querem. Então, a gente tem uma passagem muito interessante de quem que é o paciente dentro da própria medicina também. Discussões tanto já mais antigas quanto atuais. O tipo de parto da mulher deitada surge na França, porque um rei quer ver o filho dele nascer, e para ele ver, o médico pensa assim, poxa, mas como é que eu vou fazer o rei ver o parto se a gravidade ajuda a empurrar? A mulher, geralmente, ela pode se sentir mais confortável nessa posição, cócoras, para ela ter um menino. O que que eu vou fazer? Daí ele começa a elaborar, ele começa a fazer uma técnica para dominar a natureza, para que ele atenda a função dele dentro de uma organização social, que é atender aquilo que ele acha que tem o poder sobre as coisas, inclusive sobre a natureza. Eu acho que a própria maneira de organização social, as próprias instituições sociais, são uma forma de tecnologia, são uma forma de criar e absorver técnicas muito presente, sabe? A gente vê, por exemplo, a religião, enquanto mito e tudo, uma tentativa de estabilização de uma técnica sobre uma organização social, definindo moral, o que é digno de repulsa ou não, o que é digno de ser preservado e ser cristalizado na sociedade, como acontece também na área da saúde. Então, assim, a gente vê uma crescente naturalização, mas o equilíbrio também é importante, porque a gente não pode simplesmente deixar a Deus dará, porque é parte também do nosso instinto querer preservar e continuar a nossa espécie, não é? É uma coisa natural. Então, por exemplo, quando a gente faz desde o acompanhamento o acompanhamento pré-natal até depois do parto, da puérpera e tudo, da saúde do menino, da saúde até ele crescer, a gente encontra o meio termo entre deixar a natureza seguir o lugar dela, como também de nos trazer um conforto frente às coisas que a gente precisa de enfrentar frente à nossa angústia. Então, tratamento de doenças, procedimentos, como que a gente vai seguir a vida, também está muito nesse meio. Tem que ficar assim claro para nós que a crítica também não é uma crítica técnica, é a técnica que nos permite chegar até aqui, né? A gente está no século XXI, passamos por diversas catástrofes, pragas, etc. Estamos aí com mais uma pandemia que pode varrer mesmo a humanidade, mas é a técnica, portanto, que nos permite uma qualidade de vida, dominar aquilo que na natureza é mal e nos faz mal. E a gente consegue se preservar, né? Curar doenças, etc. Isso é muito importante. Então, não é uma crítica solta à técnica. A técnica é importante, mas é preciso esse equilíbrio. E é isso que o Rousseau está falando, né? Da gente perder a nossa capacidade de perceber o mundo naturalmente e nos tornarmos termos essa relação mecanizada com o mundo. Artificial, né, Bárbara? E isso vai aparecer muito, essa frase vem, se não me engano, lá no texto, ela deve vir lá de um livro do Rousseau que se chama Emílio, ou da Educação, né? Emílio. O Emílio é esse um clássico do Rousseau, que ele vai falar de como a gente como que se dá a educação forjando mesmo, né? Formando um cidadão, uma criança. Aí ele fala desde quando a gente tem um bebezinho, que a gente tem aquele hábito de enrolar o bebezinho na manta e fica aquela coisinha assim, os bracinhos, né?
e todos enroladinhos na manta, e fica só a cabecinha de fora do bebê. E aí, para o Emílio, aquilo é um problema, porque ali a natureza do bebê já, ele não tem mais, ele não mexe os bracinhos, né? Você precisa deixar que a criança, ela fique quentinha, mas que ela tenha liberdade para exercer os movimentos que são necessários que ela exerça, né? Para poder viver a vida. Então, são essas questões, e isso que ele citar o Rousseau ali é muito interessante, porque a gente vai deixando o espaço da natureza e vai ficando cada vez com o espaço da técnica. E aí a gente vai, como eu citei Nietzsche, né, a gente vai perdendo esse convívio natural com o mundo, com Dionisíaco, e vamos tendo uma relação cada vez mais reta. O Yuri usou uma palavra que é utilitária, né? Uma relação utilitária com o mundo, uma relação utilitária com a natureza. A natureza, ela me atende, ou ela é boa para mim, na medida em que ela me fornece aquilo que preciso, que ela é útil para mim. Senão, não me interessa. Né? Por isso, esses discursos de ecologia, né, de defesa da ecologia, do ecossistema, etc., dos biomas naturais, ele é esse discurso polêmico. Né? Porque quem detém o capital não vê utilidade nessas coisas, ou pelo menos uma utilidade a priori, assim, uma utilidade assim, a curto prazo. Né? E essas discussões são problemáticas, porque o valor que essa natureza tem é exatamente esse valor simbólico, que é esse valor da vida, da manutenção da manutenção da natureza humana. Né? Não quero saber de beija-flores e borboletas voando, que são belas e lindas. Não, eu preciso do petróleo. A gente precisa gerar riqueza. A gente teve esse debate muito claro agora sobre vamos abrir a cidade, deixa as pessoas se contagiar, porque a economia precisa sobreviver. A economia também está doente. Você percebe que a economia aqui é uma questão de mercado, é uma questão utilitária, né? Não é uma questão de sobrevivência necessariamente. Não nesse sentido que está sendo tratado. Então, são esses debates que são problemáticos assim, né? Estamos claros, gente? Aqui, como é que tá? Professor? Oi. Eu posso tirar uma dúvida que Claro. eu fiquei? Tem uma parte que ele fala assim, já é bem lá no final do texto. Ele fala, a cultura humana não deriva o seu caráter específico e seus valores morais e intelectuais do material que a consiste, e sim de sua forma, sua estrutura arquitetônica. Eu não entendi muito bem essa parte. O que eu acho que ele pretende dizer com isso daí... Deixa eu só vir aqui fazer uma coisa. Aqui. A cultura humana não deriva o seu caráter específico e seus valores morais e intelectuais do material que a consiste, e sim de sua forma, sua estrutura arquitetônica. Aqui ele parece fazer uma menção tem uns erros no texto que depois eu mostro para vocês. Ele parece fazer menção ao Kant, né? Dizendo que nós temos em nós uma estrutura do conhecimento que é uma estrutura a priori. O que é isso? Eu concebo o mundo, eu percebo o mundo a partir da minha capacidade, da minha limitação intelectual de conhecê-lo. Há em nós uma estrutura arquitetônica que nos permite conhecer o mundo. É como se fosse aqui, eu costumo fazer um desenho que eu vi uma vez. Cadê a nossa conversa? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Talvez eu te explique, tá? Quem foi que me perguntou? Porque não ficou... Foi Júlia? Júlia. Tá. Tem um desenho que é assim. Espera aí que eu vou conseguir, tá? Aqui, Flávio, eu tentando desenhar. Os meus alunos, eles ficam rindo de mim dos meus desenhos. Tá. Estão acompanhando aí, gente? Isso aqui é uma
Aqui é pessoa, uma pessoa. Aqui é uma coisa, ok? Nós temos aqui, vamos pensar, homens da cabeça quadrada, né? Nós temos homens da cabeça quadrada e temos um objeto redondo no mundo. Esse objeto redondo, tá bom, Júlia? Tá bom. Tá, então, quando eu digo aqui que a cabeça é quadrada, não é só porque a cabeça é quadrada, é porque essa minha mente, a minha racionalidade, o meu pensamento, né? É isso. Então, a cabeça aqui significa isso. Quando homens da cabeça quadrada observam, né? Nós observamos o mundo, as coisas que são redondas no mundo, eu concebo essa coisa, ela chega para mim, opa, quadrada também. Olha só, eu estou olhando uma coisa redonda e minha mente, meu cérebro, a transforma em quadrada. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que nós adaptamos a nossa capacidade de conhecimento, a nossa limitação, àquilo que o mundo é. Porque eu não percebo o mundo exatamente como o mundo é. Eu percebo o mundo com a minha capacidade cognitiva que tem de interpretar o mundo. Então, o mundo é uma interpretação. Se o mundo é exatamente como eu o vejo, eu não sei. Acontece que eu tenho uma estrutura arquitetônica nas minhas faculdades do entendimento e do conhecimento que me permitem compreender o mundo. E eu compreendo o mundo de acordo com a minha estrutura arquitetônica. A minha estrutura arquitetônica é quadrada, ok? Então eu concebo as coisas quadradamente, ainda que elas sejam redondas. E deu para entender isso? Entendi. Deu para É como entender. se fosse os instrumentos que a gente tem para interpretar o mundo, né? Aí Isso. cada um tem um instrumento, né? E não é cada indivíduo, a nossa natureza, né? Ah, sim. Nós temos esse instrumento. Para além disso, claro, tem as questões peculiares de indivíduo para indivíduo. Mas não é disso. Nós estamos falando aqui da condição humana, da natureza humana. Nós temos esse instrumento, que é a nossa racionalidade. A nossa racionalidade tem uma forma, né? Não sabemos qual forma é. E ela concebe o mundo, quando ela vê uma coisa que ela não consegue entender, ela traduz a coisa dentro da capacidade dos instrumentos dela, né? Quando você vê uma palavra tipo essa, assim, garden, né? Que é uma palavra que não faz parte do seu cotidiano, né? E talvez você não encontra no seu cérebro um modo de ler essa palavra, né? E aí você vai passar essa palavra por um processo de linguagem, fazer um processo de tradução, e ela vai te dizer que isso aqui é jardim. Não é isso? Então você vai adaptar essa palavra à sua estrutura arquitetônica linguística, porque é o português, por exemplo. Né? Então, o mesmo processo acontece aqui. Né? Então, acho que ele está fazendo, Júlia, ali uma referência a Kant, dizendo que nós temos essa estrutura pré-concebida de conhecer as coisas, e a gente não deriva o nosso conhecimento exatamente da experiência material com as coisas. Eu tenho uma experiência com as coisas, mas sou capaz de transformá-las. E essa é a capacidade da linguagem, do simbólico, etc. Né? As coisas não são duras e não são em si. Elas sofrem o tempo todo a minha interferência na capacidade de transformá-las numa variedade de outras coisas. Ok? Entendi, professor. Obrigada. Acho que é por aí. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa? Vamos, prof. Vamos. Vamos. Meus amigos, deixa eu só ver aqui. Tá, a gente volta 9h30? 9h20, falei que a gente ia 9h20. Vamos voltar 9h20, tá bom? Tá ótimo. Pode ser assim? Beleza. 20 minutinhos. Então, eu encerro a reunião, a gente toma um café, 9h20 a gente volta para seguir um pouco mais. Até já. Até.
Alô, ei, gente, vocês estão por aí? Estamos, prof. Oba! Isso aí. Vamos lá. Ah, meu Deus. Ok. Só um segundo, gente. Pois bem, toda vez que eu carrego um material no Canvas, vocês são notificados, né? Chega um e-mail dizendo que tem material novo, chega. Alô? Prof, tu carregou um arquivo, foi? Não, não, não. Bárbara, você é de onde, com esse sotaque bonito seu? Ah, eu sou da Bahia, prof. É, em qual cidade? Atualmente eu tô em Barreiras, que é no oeste da Bahia, que é onde os meus pais moram. Mas eu fiz 2 anos e meio de cursinho lá em Salvador. Aí nesses últimos anos eu tava morando lá. Ah, eu achei que você ia falar Vitória da Conquista ou qualquer outro famoso na Bahia, gente. Que o Bira lá do... Ilhéus? Hã? Ilhéus, Vitória da Conquista. Não, não. Tem Não? alguma coisa que Santana, não. Feira de Santana? Feira de Santana, né? Acho que é Minha prima mora em Feira de Santana. Feira de Santana, isso. Que Isso. legal, que bom, gente. Caí de Mas, paraquedas aqui em Minas. Nunca fui, prof. tá. Você está aqui em Minas? Não, eu tô na casa dos meus pais aqui em Barreiras. Ah, tá. Você está na Bahia agora. Que legal, né, gente? Esse negócio dessa expansão da universidade, ProUni, etc., né, da gente poder fazer os vestibulares, isso está criando uma diversidade cultural muito boa. E agora também com regime remoto, né, a gente pode ficar nos nossos lugares, assim, preferidos, né, e continuar estudando sem nenhum prejuízo. Que bom, Bárbara, que bom. Você trocou o delicioso acarajé da Dinda. Como é que chama acarajé, Flávio? Aquela gedadinha? Acarajé por pão de queijo. Que Pois prejuízo. essa troca foi difícil. Ai, gente, o acarajé é delicioso. Mas vamos lá, gente. Eu demorei um pouquinho, a fila na cantina estava grande e foi difícil. Vamos lá. Vamos retomar um pouquinho e a gente aqui não vai fazer muito longo, não, tá? É difícil essa volta assim, né? Mas eu queria partir de um ponto que a gente já ventilou por aí na nossa conversa sobre a questão da cultura e nós falamos de responsabilidade e que de algum modo alguns de vocês tocaram, talvez foi o Yuri que tenha falado disso, sobre religião, né, sobre a política, etc., que a gente assume determinados saberes, determinadas formas de agir no mundo, de vivenciar o mundo, a nossa comunidade, muito tutelado ou, ou determinado por algumas instituições, né, instituições importantes que guiam a sociedade, como a economia, a política, a moral, a religiosidade, etc. E nesse sentido, a gente vai ver o Foucault. A gente vai ter que ver o Foucault. Ou aqui ou na outra disciplina, não sei onde eu coloquei aqui o Foucault, geralmente eu vejo nessa disciplina. Mas como eu quero trabalhar o Foucault na outra disciplina também, a gente faz tudo junto, mas o Foucault vai falar da disciplina, né? Olha, disciplina. Isso vai ser muito importante. Eu queria falar dessa questão da disciplina também, aqui, nesse momento em que a gente fala de natureza e cultura. Porque a cultura, a gente
acabou de dizer, que isso fica registrado para nós, é essa nossa capacidade de produzir. Então, a gente produz, a partir da natureza, sobre a natureza, aquilo que é necessário para a gente. Né? A gente tem esse domínio da técnica, e a gente vai desenvolvendo cada vez mais técnicas distintas. Deixa eu só ver um bate-papo aqui que alguém escreveu. A Júlia foi de Madrid a Disney, né? Ela saiu da xícara de Madrid para a Disney. Não, ela foi para as Olimpíadas. As Olimpíadas. Sou doido para comer uma acarajé da Bahia mesmo. Natan, somos dois, Natan. Isso é muito bom, Natan. Então, nós falávamos da técnica como essa nossa capacidade de produzir. A gente produz o nosso mundo. Né? Tem essa palavra que eu falei para vocês semana passada, né? Que é poiesis, né? Isso é esse termo grego, né? Poiesis. É a nossa capacidade de produzir, de fazer. A gente também tem essa capacidade de fabricar, né? Técnica, né? Técnica. E a gente produz, nesse sentido, não apenas coisas, não apenas um mundo material, não apenas utensílios, não apenas material de serventia e utilidade, mas a gente produz também ideias. A gente produz as pessoas. A gente produz homens e mulheres. A discussão de gênero hoje passa muito sobre isso, né? A nossa capacidade de produzir e construir o que é ser mulher, o que é ser homem. A polêmica frase, que não é polêmica, mas que gerou polêmica aí nesse momento de radicalismo político, de Simone de Beauvoir, né, que é essa filósofa, escritora francesa, parceira também de um filósofo que é Jean-Paul Sartre. Então ela é uma filósofa que vivia o mundo da filosofia com o intercâmbio com o pensamento da época, um pensamento de vanguarda. Ela diz que, né, não se nasce mulher, né, torna-se mulher. E no sentido de também não se nasce mulher, constrói-se uma mulher, constrói-se um homem. Então, esse gênero masculino, essa postura masculina, ou a postura feminina mais comum, corriqueira, média da nossa sociedade, ela é construída. Ensinam-me o que é ser homem. Como ser. Né? Eu não posso ser mole. Eu não posso chorar. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser durão. Eu tenho que, nos meus relacionamentos, prezar muito pela quantidade, não pela qualidade. Eu tenho que ser varão. Eu tenho que ser viril, né? Eu tenho que dirigir um carro, gostar de carros, gostar de futebol. Ao mesmo tempo, a mulher é essa que vai ter na sua casa os brinquedinhos, cozinha, né? Piazinha, micro-ondas, carrinho, boneca, que vai aprender o cuidado, que vai aprender a cuidar de criança, que vai aprender desde criança a cuidar de criança, que vai aprender desde criança a ser mãe. Compreende isso? Compreende que isso é uma construção, né? E a gente tem esses papéis que a gente, desde criança, a gente já começa a distribuir. Então, sobre essas coisas a gente tem que pensar. Isso é uma produção social dos corpos que são os nossos. A gente começa a construir esses corpos a partir daí. A gente começa a construir posições políticas também. A gente pode construir o modo como as pessoas são e pensam. E aí, a religião faz isso, a política faz isso, né? O discurso midiático, o discurso de TV, o consumismo. Né? Cria o quê? Cria consumidores. A ideia do mercado é criar consumidores. Que a gente tenha desejo de comprar cada vez mais. Conheço gente que está aí loucamente comprando coisas. Minha esposa está aqui do lado, não digo que essa pessoa sou eu. Né? Essa pandemia especialmente fez isso com a gente. Eu não posso sair, não posso ir ao shopping, eu não posso viajar. Amazon.com, casasbahia.com. Isso vem se tornando um problema. E eu faço piada e falo nesse tom de humor, mas porque isso é algo sério.
A sociedade nos arrebate a cada momento. A sociedade não, o mercado, né, a mídia, a publicidade, nos ataca com a sua publicidade, com a sua oferta, a sua grande oferta e diversidade. Tá? Então, essa é uma questão importante. Mas, nesse sentido, eu não quero falar das coisas, eu quero falar, né, eu mencionei religião e Estado, a gente cria ideologias. Né? Olha, ideologias também é um produto da razão. Né? A ideologia também é algo que a gente cria, né, Yuri? E a partir das ideologias, a gente consegue direcionar as pessoas. E elas começam a pensar de um modo, né? Agir de um modo, a conceber o mundo de um modo específico, que é o modo que nós queremos. As ideologias, de um certo modo, o que elas fazem? Elas apagam a nossa consciência, a nossa capacidade crítica. Né? A gente começa a ter uma consciência parcial do mundo, uma consciência parcial das coisas. E isso é problemático. Olha só, e isso é um elemento da cultura. É a nossa ação técnica, né? A nossa capacidade técnica de manipular a nossa compreensão, o nosso pensamento, etc. Então a gente pode produzir, a gente produz seres humanos, a gente produz corpos, a gente produz consciências. As nossas consciências e formações políticas, elas precisam ser revisadas por nós mesmos a todo momento. As nossas posições precisam ser revisadas por nós mesmos a cada momento, frente a cada obstáculo que a gente encontra, frente a cada tarefa que a gente precisa realizar, politicamente, socialmente, globalmente, né? Então, percebam que a nossa questão do domínio da natureza e da técnica, ela domina não só o mundo das coisas, mas também domina o mundo dos pensamentos, o mundo das ideias. O que Foucault vai chamar depois de controle, né, a partir da disciplina. Nós podemos, gente, disciplinar os corpos de maneira que os corpos exerçam aquela tarefa para a qual foram disciplinados. Eu acho que o exemplo de construir a imagem de um homem, né, ou de uma mulher, de ser homem ou de ser mulher, nessa nossa sociedade, estamos falando de sociedades específicas, né, ela é construída. Veja o que é construir uma mulher aqui, no Brasil, nesse país tropical, e veja o que é construir uma mulher no mundo muçulmano, né, islâmico, que você tem todo um outro trato com o que é ser mulher, em questão de direitos civis, em questão de direitos políticos e em questão do exercer poder sobre o próprio corpo, que é um corpo velado, com véu, né? Yuri, você levantou a mão? Você já tinha falado. Tranquilo. Então vejam, né, do que é essa tarefa de desvinculação da natureza, de podermos criar a nossa natureza, elaborar a nossa natureza, elaborar o nosso mundo a partir daquilo que a gente planeja, que a gente almeja, e tudo isso sufocando o que é a natureza mesmo, né? Sufocando a natureza que fala em nós, né? A ponto de criar uma sociedade útil, né? Utilitária, que seja útil, que produza, especialmente uma sociedade que produza. O discurso hoje é um discurso de que precisamos ser produtivos. E a gente vai perceber jovens como vocês, como eu, né, muito cobrados pela sociedade. Precisamos ser produtivos. Eu não posso só estudar o meu ensino médio, meu ensino fundamental. Eu tenho que fazer um inglês, eu tenho que fazer um artesanato, eu tenho que fazer uma natação, eu tenho que fazer um curso de informática, eu tenho que aprender Photoshop, eu tenho que fazer uma série de outras coisas. E hoje é que eu tenho que ser empreendedor. Ou seja, eu tenho que construir as minhas condições de trabalho, independente de qualquer coisa, porque ninguém vai me dar trabalho. Então eu tenho que empreender. Assim, e aí essas coisas vão se tornando assim, características, né, importantes para a gente entrar no mercado de trabalho, para a gente se formar como cidadão.
O ócio é cada vez mais renegado. O que é o ócio? Esse espaço de tranquilidade, de pensamento, de lazer, de ter um tempo consigo mesmo no mundo sem estar realizando uma tarefa. Né? O ócio passa a ser condenado. Não pode ficar à toa. Você não pode chegar da escola e não fazer nada. Vagabundo! Que isso? Não pode. A gente tem que estar o tempo todo ocupado. Veja bem que isso acaba. Veja bem que isso acaba com a nossa capacidade crítica de pensar. Para Hannah Arendt, a gente vai ver na frente, é exatamente o fim da política. Quando a gente se ocupa tanto nos nossos afazeres individuais, particulares, domésticos, a gente deixa de participar da coisa pública, da vida pública. E aí a gente engole as ideologias que vêm. Porque a gente não tem tempo de discutir a polis, a cidade. Porque eu preciso empreender. Porque eu preciso me formar. E olha, a palavra, a expressão me formar. Há uma forma. Eu vou me formar. E tem uma forma criada aí. Uma forma padrão, que é a boa. Você se formar diferente, fora do empreendedorismo, esse bolinho aí, esse bolo saiu meio fora da forma. Conseguem compreender isso? Assim? Então, essa nossa natureza poética, essa nossa capacidade de criar, de interferir tecnicamente no mundo, interfere inclusive tecnicamente na formação daquilo que nós somos. Então, esse momento, gente, essa coisa antiga, né? Conhece-te a ti mesmo, olhai para dentro de si. Isso é muito importante, porque esse retorno a si e que é um retorno à natureza, que é se deixar pensar, sem o exercício de técnica, né? sem as ferramentas técnicas é que vão conduzir retamente, metodicamente o seu pensamento. É muito difícil na academia, por exemplo, você pensar algumas coisas com originalidade e a academia sempre vai te perguntar, você está dizendo isso com base em quem? Qual autor você usou para chegar até aqui? Por onde você passou? Né? A gente teve aí um medicamento para o câncer, eu não sei dizer bem, é uma coisa antiga, uma pílula, né, que estava sendo comercializada e que resolvia coisas e que passou por testes e não foi aprovado no final pelos testes, etc. Mas que muita gente comprou e teve gente que deu depoimento, que ficou curado, etc. Lembra de uma história assim? Ela aparece vagamente na minha cabeça. Mas é uma coisa aí dos últimos 5 anos, né? Era uma pessoa que desenvolvia essa pílula. Bom, não estou dizendo que a pílula é boa, de forma alguma, né? Não conheço, você vê, não consigo nem citar o nome, não. Mas é só porque vagamente me veio esse exemplo. Mas as nossas produções, elas precisam passar por um crivo técnico. Até o nosso pensamento precisa passar por um crivo técnico para dizer que o nosso pensamento pode ser aceito ou não dentro de uma lógica específica, que é a nossa lógica acadêmica, que é a nossa lógica de mercado. Né? O Yuri está com a mão levantada, a Bárbara também, não sei quem foi primeiro, eu estou achando que foi o Yuri. Vamos nessa ordem. Professor, enquanto você estava comentando sobre essa questão da formação, essa questão de modelização da realidade a partir da ideologia, me veio à cabeça um antropólogo que também é médico, que é o Goffman. Você já ouviu falar dele? Não li Goffman. Ele tem uns livros muito interessantes. Um deles chama Manicômios, Conventos e Prisões, e tem um outro que é o Eu Cotidiano. Uhum. E nesse Eu Cotidiano, na figura do eu e tudo, ele vai discutir no processo da linguagem também o que ele vai chamar de cinismo e de honestidade. Então, por exemplo, a gente começa no primeiro período de medicina, isso é uma fala dele mesmo, com uma vontade muito grande de pegar as coisas que a gente gosta, de aprender, de já querer cuidar, tratar, de se sentir médico, mas antes vem uma carga muito grande,
técnica que a gente precisa acreditar, ser um pouco cínico, ou seja, mesmo que aquilo não corresponda à nossa vontade de estar ali, a gente encarar aquilo como algo que deve ser feito. E com o tempo, essa parte de cinismo ela se torna autenticidade de quem faz. E aí ocorre uma mudança de volta para a autenticidade daquilo que é do querer tratar, né? Ou se espera que seja isso, pelo menos, e que essa seja a causa do curso de medicina. Mas isso também acontece em diferentes partes, quando a gente analisa, por exemplo, a questão do trabalhador, a questão laboral. Em Weber, a gente tem, quando ele vai para os Estados Unidos, no centro capitalista do mundo, depois da Inglaterra, vê a situação dos trabalhadores, ele vê justamente que ocorre uma esvaziação e um domínio do ócio. Então, o tipo de fruição de lazer que a gente tem, ele também é modificado. Por exemplo, a gente tem uma desorganização, uma descentralização das lutas sociais e da luta dos trabalhadores também. Então, por exemplo, o cara chega, da fábrica, chega de onde ele está produzindo, muitas vezes não sabendo exatamente o produto final daquilo, então ele passa por um processo de alienação da produção dele. Isso cria uma sensação de instabilidade mental, de sempre querer produzir, mas não saber o que você está produzindo. E assim também é no meio acadêmico, quando a gente passa por esse período de cinismo, da assimilação desse cinismo. Tipo, tá, eu estou produzindo, eu tenho que produzir, mas qual que é o resultado final disso? Isso cria um risco muito grande da gente entrar em colapso com a nossa própria mente também. De esvaziar o sentido das coisas, tipo assim, não tem sentido de nada, e aí a gente cai numa introspecção muito pesada. Mas voltando para aquele outro ponto, o cara sai da produção dele, ele chega em casa, ou nesse tempo de pandemia agora, ele sai de frente de uma tela e ele vai direto para um modalizador de percepção de mundo, que é televisão, que é rede social. E aí a gente começa a ter um trabalho capitalista por trás disso, modificando a infraestrutura, não modificando a infraestrutura, mas mantendo uma infraestrutura e colocando determinados pontos que servem ao sistema da superestrutura. Determinados tipos de luta, elas são vendidas, elas são vendíveis. Então, por exemplo, a mulher no mercado de trabalho é um mercado consumidor? É uma luta vendível, ela pode ser expressa como um empoderamento de um grupo social enorme, de uma força de trabalho enorme. Então, isso entra numa pauta na televisão, entra numa pauta da Coca-Cola, entra nisso tudo. A gente tem, por exemplo, a luta LGBT. A luta LGBT é muito atrelada ao consumo. Eu vejo, assim, eu como LGBT, eu vejo que a questão, muitas vezes, de orgulho, de maneira determinada de pensar, está muito centrada num padrão produtivo, num padrão de consumo também, que molda aquilo que é aceitável ou não, daquilo que é risível ou não. E aí Weber ele vai trazer isso naquela perspectiva do que reflete no trabalho, do que é o símbolo do trabalhador. O símbolo do trabalhador, numa ótica burguesa, a gente tem que aquele homem que sustenta a família, aquele que vai atrás do ideal da mulher, até mesmo por uma questão trazida pelo romantismo. O romantismo é uma produção burguesa, né, que a gente está aqui até hoje nela, e a gente passa pela televisão e pelos meios que a gente vai comprando. Por outro lado, determinadas causas, por exemplo, contra a gordofobia, por exemplo, o que uma pessoa gorda ela vende, ela ajuda? Ela é tida como um estigma de preguiça, de não esteticamente, em estética eu quero dizer também como harmonização de formas que não são tecnicamente próprias, tudo muito atrelado a uma técnica. Então, a gente passa por essa parte de cinismo e a gente passa na modalização do próprio ócio também. Então, a gente vai ter nesse esvaziamento essa desorganização, e isso acaba criando um sistema de doença que se autoalimenta.
toda vez. Porque a gente produz, a gente não sabe o que a gente está produzindo. É como se a gente produzisse um parafuso numa fábrica de carro, nunca tivesse o carro ou nunca soubesse para que aquele parafuso serve. Então, eu acho que a gente está num sistema que ele te coloca como centro, ele te coloca como centro, mas essa perspectiva do centro, ela te torna tão responsável pelo seu sucesso, você se sente muito bem quando você tem sucesso, mas todo tipo de falha elimina o seu próprio eu e você começa a ter uma viagem cada vez mais grande em si mesmo, navegar em si mesmo. É águas tenebrosas demais, que faz a gente se perder e alimentar uma sociedade depressiva e ansiosa. Bacana, Yuri, obrigado. Depois a gente comenta. Vamos ouvir a Bárbara. A gente fica até um pouco com vergonha depois que o Yuri fala, né? Que é um negócio tão bonito. Mas, professor, eu fiquei mais com uma dúvida. Você estava falando da questão da ideologia, e assim, você falou justamente que ela apaga a nossa capacidade de crítica. E assim, quando falam de ideologia de gênero, assim, eu sei que é uma percepção errada em relação ao gênero, mas eu nunca entendi muito porque, assim, eu não entendo muito o que é uma ideologia de gênero, sabe? Eu queria que você me explicasse, assim. Uhum. Isso foge um pouquinho aqui, porque é uma discussão um pouquinho mais longa, né? E a gente vai tratar disso numa aula específica que eu já botei aqui e falei que vou convidar o professor Rafael para falar para a gente, né? Cadê? Talvez dia 21 de maio, né? Questão de alteridade, diversidade étnica e de gênero. Então, o Rafael vem falar para a gente isso. Mas esse termo ele é pejorativo, inclusive, né? Ele não nos interessa muito nessa questão de falar de ideologia de gênero, né? Isso no vulgo, né? No vulgar, o que isso quer dizer é que há uma ideologia posta, e que é uma ideologia de gênero, que quer desconstruir o nosso modo de viver o mundo, que é esse modo binário, homem e mulher, né? É isso que a gente tem, homem e mulher. É isso que a sociedade colocou, é sobre isso, sobre esse fundamento que a nossa sociedade está pautada, né? Está construída a partir desse fundamento. Temos homem, temos mulher. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Meninas brincam de cozinha, casinha, meninos brincam de carrinho, bonequinho, arma, guerra, etc. Isso tem muito a ver com que, portanto, o que a gente vai formando, o que é ser homem, o que é ser mulher, etc. Já desde muito tempo. Então, quando a gente discute na pauta de gênero outras possibilidades de ser, que não é carregar essa imagem do que é o homem, é o pai de família que trabalha, que sustenta o lar, etc. A mãe, que é essa que também trabalha, que tem tarefa tripla, mas que tem que cuidar das crianças. Ou ser um homem moderno, que é um homem que ajuda na casa, né? Ajuda na casa. Esse é um outro termo de discussão, né? Que é essa tarefa. Então, quando a gente coloca novas formas de ser, né, novas formas de exercer esse papel, ou de dizer que o papel não é esse que a sociedade tradicionalmente mantém, né, o que é ser homem, né, o homem que podia adulterar, né, ter adultério no seu casamento, o homem que podia, inclusive, cometer crime, né, um homicídio lá, e dizer que é em defesa da honra, né? Esse homem que teve a sua honra manchada, né? Porque a mulher o traiu. Então, em defesa da honra, ele a extinguiu, né? Olha só esse tipo de discurso, né? E é isso que a gente vem tentando abolir. Então, quando a gente propõe novas possibilidades, há esse modo pejorativo de dizer que há uma ideologia de gênero em curso, né? Ou seja, que estamos criando uma nova maneira inventada e, de um certo modo, enganadora de enxergar a sociedade, porque só somos homens e mulheres, pronto, e acabou. Essa outra discussão, ela é uma ideologia. E não é isso que está posto. A discussão é bem mais grave, né, do que essa daí. Porque, na verdade, é muito
contraditório, né? Assim, quando ele fala ideologia. Ideologia, como você disse, é só um viés. E eles acreditam que essa ideologia de gênero, por a gente botar uma pluralidade nas coisas, a gente está fugindo do que é o certo, vamos dizer assim. Mas, na verdade, eles estão empregando errado e eu fico sempre, assim, eu ficava muito confusa com esses dois termos juntos, porque não faz sentido. Até o próprio termo é errado, porque ideologia é um viés só, e segundo eles, ideologia de gênero, essa pluralidade toda que existe, né? Eu acho, eu não sei quem que você está falando deles. Quando você fala assim, ideologia deles, quem são eles que você está dizendo? Prof, deu uma cortada aí que você falou, não ouvi. Quando você fala assim, a ideologia de gênero, essa ideia deles, né? Quem é esse eles que você está falando? Olha, é muito difícil dizer, porque é uma boa parcela da sociedade que pensa dessa forma, né? Aham. Eu acho que são as pessoas que não respeitam as diferenças, sabe? Que existem. Mas não consigo classificar para você. É uma parcela da sociedade, assim. Tá. A gente vai clareando isso tudo no momento mais adequado. O Yuri talvez tenha algum comentário para fazer aqui, mas eu também já esqueci tudo que o Yuri falou. São tantos pontos que o Yuri falou por alguns minutos e que eu tinha umas pontuações para fazer. Aí a gente veio para o tema de gênero. Mas o que eu queria dizer, de um certo modo, que eu mencionei, Yuri, quando você cita o Goffman aí, eu achei um emprego muito bom, mas é justamente isso que faz com que uma pessoa entre num curso e descubra, não é isso que eu queria fazer. Né? A pessoa, o tempo todo, quis ter determinada profissão, mas quando ele entra num curso, ela fala, descobri que não era exatamente isso que eu queria. Muito disso se deve a esse formato de despejar os conteúdos, né? A essa metodologia de colocar e disponibilizar os conteúdos de formação e desse processo de formação, que é um processo muito específico. E, claro, muitas vezes a gente tem ingenuidade com certa formação e romantiza, mas a gente sabe que a gente precisa também passar por um processo técnico. Essas formações, né, são formações técnicas. E o que eu acho que vocês precisam, que precisa ficar claro para a gente, é que vocês estão passando por um processo de formação, mas é preciso que a capacidade crítica de vocês sobre o mundo médico, as orientações médicas, os processos e procedimentos terapêuticos, precisa estar ativo. A capacidade crítica de vocês precisa estar ativa diante desses processos, diante dessa dinâmica, diante do que a natureza, de um certo modo, já colocou para as pessoas. Às vezes, a indicação de um medicamento, de um antibiótico, e que pode ser danoso enquanto efeito colateral, pode ser muito bem substituída por aquele chá, por aquele chazinho, que de um certo modo uma grande parcela das pessoas pensam que é mito. E não é mito. E não é mito. Muitas vezes, os chás têm propriedades orgânicas que vão alterar o metabolismo e vão proporcionar processos terapêuticos, processos de cura, processos de tratamento. Né? A mesma coisa na questão da religiosidade. Às vezes as pessoas se apegam à fé e religiosidade. E isso, às vezes, não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com pensamento positivo e uma entrega, né? E uma vontade que ela mobiliza a pessoa nas suas ações cotidianas, de modo que se a doença dela pode ser psíquica, pode ser psicossomática. E aí, quando você equilibra o pensamento, você acaba equilibrando o seu corpo. Né? Esse desajuste, esse desarranjo é mente e corpo. Então, tem muitas coisas aí que a gente desconsidera. A gente costuma desconsiderar o chazinho da vizinha, da vovó, etc. Mas a gente tem que pensar que existem comunidades inteiras que elaboraram seu modo de vida e duraram milênios a partir de uma relação com a botânica. Eu vou chamar de botânica o chazinho, né? Então, a gente tem que manter essa nossa capacidade de ver até que ponto a técnica, né, e o construto da técnica é o elemento principal e até que ponto a gente deixa a natureza falar. Né?
Até que ponto a gente permite a natureza falar, tá? Yuri, você quer falar? Eu prometo que dessa vez eu vou ser mais breve. Não, se você quiser falar sobre a questão de gênero, genial também. A questão de gênero, eu queria agregar um pouco na fala da Bárbara e tudo. Um tempo atrás eu estava lendo, como é que chama, gente? O Comte, o Augusto Comte. E esse termo ideologia de gênero, eu vi pela primeira vez, assim, sem ser no senso comum, na obra dele. Mas a ideologia de gênero que ele discute é a ideologia de gênero burguesa romântica, que é justamente a mulher ser selecionada para o processo de corte e tudo, sendo a mais frágil, a que não é capaz de cuidar de si, que só fica em casa e que dá filhos para o homem que não tem nem direito o papel de amor. Então, a ideologia de gênero que eu vejo como existente é essa. É essa, enfim. É a modalização da natureza e dos sentimentos que é essa parte, sabe, de machismo, misoginia, e muitas vezes LGBTfobia. E quando isso me lembra de uma fala que eu vi uma vez num vídeo no YouTube, que era um vídeo de perguntas e respostas, né? Que tinha uma pessoa transexual e caiu uma afirmação: vocês querem destruir a família? Assim, era uma interrogação, na verdade, era uma pergunta. E ela falou: sim, nós queremos destruir a família. Mas quando ela disse isso, não é simplesmente pegar e destroçar toda uma base. Não, é só uma mudança de perspectiva, de É uma pluralidade mudança de mesmo. conceito, né? Uma questão de variedade, pluralidade do que é a família, né? Então, a primeira vez que eu vi essa parte de ideologia de gênero foi justamente para a justificativa dessa, é, dessa colocação do homem cisgênero como centro de tudo na sociedade, de determinação da sociedade, da determinação do prazer, da determinação da reprodução e de tudo. É a mesma coisa quando a gente fala de orientação sexual. A orientação sexual não diz respeito também à sexualidade das pessoas. A orientação sexual todo mundo recebe para a heteronormatividade, né? Então, o que existe, na verdade, é a sexualidade por quem se atrai, por quem costuma dar uma continuidade afetiva nas relações também. Eu acho que essas duas coisas estão muito juntas. E aí fica essa questão, né, da ideologia de gênero, ou seja, uma acusação de que esses movimentos de resistência, né, de movimentos LGBT e de resistência de movimentos feministas, né, querem destruir, na verdade, o que eles querem é destruir a família, destruir a sociedade. Portanto, essa questão de gênero é uma ideologia. Aí você acusa, Bárbara, eu digo, quem são esses? Esses que fazem a defesa, né? Esses militantes, essas pessoas que estão nas ruas defendendo gays, mulheres, LGBTs, etc., acusam-os, né? Os conservadores acusam-os de estarem implementando uma ideologia, quando, na verdade, a ideologia que a gente já segue tradicionalmente é exatamente essa, de cumprir papéis específicos. Né? Existem papéis específicos para homem, para mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, essa é uma discussão assim que vem avançando bastante, né? Assim, as discussões de gênero, elas começam... Eu não estou vendo Big Brother, mas parece que está rolando umas discussões assim lá, e eu odeio Big Brother, mas se isso está acontecendo, talvez está fazendo as pessoas pensarem ou tá trazendo essa pauta, acho importantíssimo que seja assim, que a gente vai permitir que uma grande massa comece a pensar essas coisas, né? Comece a pensar nesses conceitos, nessas formas de vivenciar, experimentar a sociedade. Então, de um certo modo, é importante.
Mas as ideologias são justamente isso, né? Esse processo de criar um cimento social, né? De criar um cimento, uma massa, nas quais todas as pessoas são colocadas e a partir disso experimentar a vida. Você cria uma espécie de... A ideia é criar uma espécie de uniformidade. Isso é um problema. Quando a gente fala, vou me formar, é criar uma uniformização, né? Quando você cria essa massa uniforme, você desindividualiza, né? Você não tem mais indivíduos, você tem peças de uma massa, partes de uma massa. E essa desindividualização, ela esmaga os egos, né? Ela esmaga os indivíduos, ela esmaga as subjetividades. E aí todos passam a pensar igual, produzir igual, agir igual. Isso não é bom. Exatamente achata a nossa possibilidade de crítica, né? Um achatamento mesmo das personalidades, das individualidades. Ok até aqui, gente? Ok, prof. Sim. Bárbara, professor. Pode falar, Yuri. Bom, acho que o Yuri lá perdeu a conexão, mas, Bárbara, é isso, eu acho que essa curiosidade, é esse o caminho, tá? Obrigado pelos comentários, pelos questionamentos, é esse diálogo que eu espero, gente. Vocês são muitos aqui, né? São muitos, nós temos só nessa reunião aqui hoje 48, a nossa turma tem 60, eu não sei se essa turma vai ser desdobrada ou não, acho que tem 63, mas eu espero, no decorrer do nosso curso, ver cada um de vocês aqui participando, trazendo questões, porque a gente sempre tem questões, tá? Então tragam, esse é um espaço horizontal para a gente conversar abertamente sobre todos os temas, e eu fico muito feliz quando vocês participam, interagem, que a gente vai trazendo esse curso, não só mais dinâmica para o curso, mas como a gente vai tornando esse curso nosso. Esse curso não é meu, né? Esse curso é nosso. É para a gente pensar junto, é para a gente pensar na nossa construção, é para vocês trazerem os anseios e saberes de vocês e a gente poder se projetar como um profissional melhor quando a gente sair daqui dessa universidade. Tá bom? Vamos lá, o Yuri, seu microfone tinha cortado. O Yuri é uma pessoa que eu tenho que ir freando o Yuri, porque fala demais. Ele não está nem ouvindo, está ouvindo? Está ouvindo, está ouvindo. Então o Yuri fala, não, Yuri, pelo amor de Deus, vou aqui abaixar a mão do Yuri. Abaixa a mão do Yuri. Mas vamos lá, se você quiser falar, eu não sei se você não está conseguindo falar, fica à vontade. Chegou mensagem aqui, bate-papo. Acho que o Yuri não está conseguindo falar. Eu fico emocionado, professor. De vez em quando eu empolgo. De vez em quando, empolga desde o primeiro dia de aula. Parabéns, Yuri. Esse espírito espírito filosófico, isso é importantíssimo. Tão jovem com essa capacidade sua de pensar, isso é importante. Engrandece o nosso diálogo e aqui espero que motive também seus colegas a trabalharem também. O Yuri manja muito, né, Davi? É isso aí. Gente, então, assim, eu pretendo encerrar por aqui a nossa discussão. Fiquem atentos ao Canvas, eu devo postar um texto lá para a gente pensar na nossa próxima sexta, na nossa aula de sexta, e segunda a gente está junto de novo, falando um pouquinho de história da filosofia com a outra disciplina. Se alguém tiver comentários gerais, quiser desejar um bom fim de semana para mim, com bastante cerveja e álcool, pode, eu estou aqui à disposição. Bom fim de semana com muita cerveja, professor. Professor. Obrigado. Tá me escutando? Tô. Eu nunca comentei nada na sua aula aqui, mas só queria elogiar, porque eu nunca tive aula de filosofia, sociologia, essas coisas assim. É uma área nova para mim, mas eu tô adorando, assim. Eu tenho dificuldade um pouco de compreender muitas coisas, assim, sabe? De assimilar, mas eu tô gostando bastante. Muito obrigado. Ah, que bom, Natan. Beleza. Não, vamos seguir conversando. E nem é uma questão de dificuldade, não, assim, acho que é a prática nossa, né?
a nossa prática de fazer esse exercício, de discutir. Eu acho que é importante, assim, não é vocês conhecerem, a gente saber enumerar quem disse o quê, em que ano viveu o filósofo tal. Eu acho que a gente tem capacidade de pensar o nosso mundo, sabe? De criticar as coisas que estão acontecendo a partir da história da filosofia, a partir da história, né? Nós somos seres históricos. Nós estamos nesse 2021 e porque nessa condição, porque passamos pelo que passamos, né? Passamos por um processo de globalização, de expansão. A gente pode pensar, nós, né, da América Latina, né, Hemisfério Sul, Brasil, língua portuguesa, uma região de colonização espanhola, sabe? Isso nos constitui enquanto povo, né? Qual é o nosso lugar na sociedade, no mundo, dessa maneira? Então, é a nossa capacidade de pensar. Isso a gente vai desenvolvendo e para a gente ter assunto no boteco também, né? Para estar falando só de futebol, Natan. Vamos falar um pouco de filosofia com bom humor e de chavecar aí as pessoas a partir de filosofia. Que legal. Eu acho legal, eu tô achando legal a sua disciplina, porque qualquer comentário é pertinente, qualquer ponto de vista, qualquer informação que traz é útil para a matéria. Eu vejo o Yuri comentando aí, eu falei, gente, no início da aula eu não estava entendendo nada que o Yuri estava falando, de tão complexo que era para mim, você entende? Tipo, é uma área que eu nunca tive contato, porque eu não sei, eu sempre vim de escola pública. E escola pública, você sabe como é que é. Eu também Eu tive sociologia na escola pública, mas ela era. Sim, o professor mais faltava do QI foi só num ano, foi no segundo ano do ensino médio. E agora, como eu estou tendo a sua aula aí, eu fico vendo o Yuri conversando com você aí, eu vejo, gente do céu, nossa, é uma área que eu estou descobrindo agora que me falta conhecimento, mas que está me agregando muito essas conversas aí, essas aulas. Tá, você fica confuso, mas depois você entra num processo de Sim, compreensão. sim. Não é que vocês estão falando de uma forma que não dá para compreender. É mais no problema meu mesmo, entendeu? Por eu não estar integrado muito nesse tipo de assunto. Por exemplo, o Yuri sempre traz um autor aí, alguma pessoa aí que fala da área. Eu falei, gente, nunca escutei esse nome. Que mundo é esse, sabe? Sabe, é mais para mim mesmo, para eu saber que eu tenho que estudar, que eu tenho que melhorar mais nessa outra área. É uma área nova para mim, na Que verdade. bacana. Então a gente está fazendo o nosso trabalho, Natan. Natan. A gente está fazendo o nosso trabalho e, claro, todo comentário é pertinente, mas nem todo comentário ele é correto, etc. Né? Acho que todo comentário serve para a gente afirmar ou negar a nossa discussão. Sim, né? sim. Porque eu também não quero que a nossa disciplina seja um carro. Uma confusão, né? Não, eu acho que assim, o que eu quero é ouvir vocês, que vocês tragam as impressões de vocês, etc. No comentário eu quis dizer assim, o ponto de vista, sabe? Entendi. Tá bom, eu entendi sim, tá? Sim. Tá. Gente, no texto de vocês, que tá aí, que vocês estão lendo, do Cassirra, né, esse PDF, tem 2 errinhos ali. Na página 5, né, na página 5, o segundo parágrafo começa lá, com vistas a um enunciado, não sei se vocês estão vendo, né? Aí, lá embaixo, na linha, como eu vou falar na linha? Aí depois, uma campainha, por exemplo, né? Estão vendo o texto aí? Tá vendo, Júlio? Uma campainha, por exemplo, pode tornar-se um sinal de jantar. E um animal pode ser treinado para não tocar a comida enquanto esse sinal estiver ausente. E não animal estiver ausente. Tem um erro aí, tá? Então, um animal treinado para não tocar a campainha enquanto esse sinal estiver ausente. Essa é uma questão. Pera, prof, ainda não peguei. Vamos lá. Eu identifiquei o parágrafo com vista a enunciado claro do problema. Isso. Aí lá embaixo começa um outro
uma outra frase, uma campainha, por exemplo, mais ou menos no meio do parágrafo aí. Uma campainha. Uma campainha, por exemplo, pode tornar-se um sinal de Sinal de jantar. jantar. E um animal pode ser treinado para não tocar a comida enquanto esse sinal estiver ausente. Tá. Aí está escrita a palavra animal. É sinal estivar ausente. Ok? Essa é uma questão. Ok. E um outro errinho ali, que também pode causar algum chateamento na leitura, é lá na página 7, onde começa assim, dificilmente o passo decisivo. Achou, Júlia? Aí vem um pouquinho mais abaixo, 4 ou 5 linhas. Mas uma série dessas associações, mesmo quando repetidas e ampliadas, não implicam uma compreensão do que é e significa a fala humana. Tem um A aí, né? Do que é e significa a fala humana. Pegou, Bárbara? Sim, prof. Foi. Então tá. É porque tá um A aí e ele confunde. Na hora de ler, eu falei, isso aqui tem alguma coisa errada. Então são esses dois errinhos, assim, bobinhos, mas que eles acabam comprometendo e dão um certo desprazer na leitura. Sendo assim, eu agradeço vocês pela participação, pela presença. Tenham um excelente final de semana. Cuidem-se. Algum comentário final? Se não tem um comentário final, nós encerramos essa aula de hoje. E segunda-feira a gente está junto de novo. E sexta de novo. Eita, prof, tem feriado segunda. É carnaval. Segunda não tem aula? Não, Não segunda tem. nem terça nem quarta, graças a Deus. Vou ter que aumentar o meu Presente bom de fim de semana, né? estoque de Brahma. Tô brincando, gente. Tô brincando. Não bebo. Vida reta. Bom carnaval para vocês. Ô, gente, uma pena que não vai ter bloquinho, hein? Tá tão gostoso o carnaval em Belo Horizonte. Eu não sei onde vocês passam o carnaval. Salvador nem comenta, né, Bárbara? Pelo amor de Deus, né? Aí é outro nível. Maria. Bom demais. Eu nunca fui para um carnaval em Salvador, nunca. Mas Precisa, viu, prof? Mas BH estava necessário. vindo também, assim, eu sou de BH, estou aqui, né? E acho que o pessoal de Betim também vem, né? Contagem, BH, assim. Mas uma pena a pandemia, mas a gente tira esse atraso. Com Ok, certeza, prof. então Valeu. tá. Nos bloquinhos de BH a gente sempre arrepende de ir, mas todo ano a gente vai de novo. Porque chove, uma confusão, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente sempre arrepende, fala, o que eu fui nessa merda, meu Deus? Mas no outro ano você tá lá de A gente fica novo. perdido, perde o povo. É uma confusão. Aí depois, ano que vem, a gente vai de novo, marca de novo. Vamos ver se ano que vem a gente vai junto. Esse ano os bloquinhos deu sozinho, vamos fazer aglomeração com cuidado, né? E vamos beijar as pessoas como se não houvesse amanhã, tá bom? Então, um beijo para você, gente. Tchau. Beijo, professor. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Bom feriado, professor. Até. E para todo mundo também, né?
Câmera desligada. O que eu tenho que fazer é encerrar. Onde é que eu vou encerrar aqui, gente? Encerrar a reunião.